No final da década de 1960, jovens mulheres começaram a desaparecer em São Paulo. Algumas delas haviam saído para se encontrar com alguém e nunca mais voltaram. Seus corpos eram encontrados posteriormente em terrenos baldios e áreas isoladas do Morumbi. Enquanto a polícia tentava descobrir quem estava por trás daqueles crimes, o responsável levava uma vida que parecia completamente normal. Até que uma investigação começaria a revelar quem era o monstro do Morumbi. José Paz Bezerra nasceu em Alagoa Nova, na Paraíba. Os relatos sobre a sua infância apontam para um ambiente marcado por situações extremas e traumáticas. Há relatos de que o pai de José sofria de lepra e vivia acamado. José, ainda criança, precisava limpar as feridas abertas do pai, convivendo diariamente com o forte odor de carne exposta e necrosada. A mãe, para tentar sustentar a casa, passou a se prostituir. Segundo o que foi documentado sobre sua história, ela costumava usar o próprio filho pequeno como um disfarce nos encontros, levando o menino junto para não levantar suspeitas. Nesse cenário, a infância dele foi moldada por episódios perturbadores. Há registros de que José costumava espiar atos sexuais pelas frestas e fechaduras das portas, tendo sido agredido fisicamente por um cliente que o flagrou espiando. Aos 10 anos após a morte do pai, ele enfrentou a violência do padrasto Severino, que o amarrava na cama, e depois a rejeição de um segundo padrasto. Após ser enviado a uma instituição correcional, ele fugiu e foi morar nas ruas, passando a vender balas na Central do Brasil para sobreviver. Toda essa vivência gerou distúrbios profundos, como a masturbação compulsiva e episódios de automutilação, usando pregos em seu braço. Ele ainda desenvolveu um desejo incontrolável de machucar suas parceiras e passou a nutrir um ódio pelas mulheres personificado na figura da própria mãe. No final dos anos 60, José deixou o Nordeste e migrou para São Paulo. Na capital, ele adotou uma postura completamente diferente da sua realidade anterior. Exibia trajes alinhados, uma postura refinada e uma lábia impressionante. Essa fachada abriu portas. Ele conseguiu emprego como mordomo e zelador em mansões luxuosas no bairro do Morumbi. Pelos relatos da época, era visto pelos patrões ricos como um funcionário exemplar, discreto, educado e muito dedicado ao trabalho. Foi nesse período que ele conheceu Aparecida, uma cozinheira com quem acabou se casando, mantendo a aparência de um homem comum e trabalhador. Enquanto José levava a vida de um trabalhador exemplar durante a semana, São Paulo começou a ser tomada pelo medo. A polícia passou a registrar uma onda alarmante de desaparecimentos. Mulheres jovens sumiam sem deixar rastros, gerando tensão em toda a cidade. Pouco tempo depois, o pior cenário se confirmava. Os corpos dessas mulheres começavam a ser encontrados abandonados em terrenos baldios escuros e em obras em expansão de um dos bairros mais ricos da capital, o Morumbi. A polícia estava completamente perdida. Os investigadores tentavam entender quem era o assassino invisível que aterrorizava a região nobre, vasculhando pistas e tentando montar o quebra-cabeça de crimes que pareciam não ter nenhuma conexão evidente. Enquanto isso, aos finais de semana, a rotina de José mudava completamente. Ele frequentava bailes populares no centro de São Paulo. Nesses locais, ele conhecia jovens recém-chegadas do Nordeste que viviam sozinhas na cidade grande e que, basicamente, não tinham nenhuma rede de apoio familiar para protegê-las. Com sua lábia refinada, ele conquistava a confiança dessas moças e as convidava para passeios noturnos, levando-as exatamente para terrenos baldios e áreas desertas do Morumbi. Conforme a investigação da polícia avançava e os corpos eram periciados, a polícia percebeu que havia um padrão por trás dos crimes. Os laudos indicavam que as mortes aconteciam ao mesmo tempo que o abuso, que era realizado com o uso de meias de nylon, cintos ou roupas íntimas, tirados da própria vítima. Os peritos detalharam que o criminoso atava seus pulsos firmemente e fazia o mesmo com os tornozelos. Em seguida,
utilizava uma técnica conhecida na criminologia como hog tie, prendendo os tornozelos junto aos pulsos, forçando o corpo a assumir uma posição arqueada e rígida. Os joelhos e as pernas também eram dispostos de maneira a deixar o corpo exposto. Todas as vítimas tiveram algum objeto levado, como joias, relógios e batons. Até agosto de 1970, a polícia não fazia a menor ideia de quem era o assassino. Mas o caso começou a desmoronar após um grande furto de joias que ocorreu na mansão onde José e Aparecida trabalhavam. Sabendo que seria investigado pelo roubo, ele chegou em casa em pânico. Em um momento de desespero e desabafo com sua companheira, ele confessou que era o assassino das mulheres e ameaçou ela e seus filhos de morte, caso ela contasse algo. José fugiu de São Paulo imediatamente. Logo após a sua fuga, Aparecida foi detida pela polícia por conta do furto das joias. E durante o interrogatório, além de contar que ele era culpado pelo furto, ela acabou entregando a verdadeira identidade de José, confirmando que ele era o monstro do Morumbi. Contou que seu relacionamento foi construído sobre medo, coerção e controle absoluto. Que quando conheceu José e eles saíam para passeios frequentes, e que em um desses passeios ele a levou a um lugar afastado, um matagal. Ao chegar nesse local, ele confessou que a estava levando para fazer sexo. Aparecida disse que consentiu, mas que estranhou a forma dele falar. Ela disse que nesse momento, contou a ele que era desquitada e que tinha 2 filhas. José disse não se importar. Um tempo depois, eles se casaram. Em casa, por vezes, ele chegava à noite, sujo, e ela não sabia de onde ele vinha. Costumava a presentear com joias de ouro e outros objetos caros, mas sem explicar de onde tinha conseguido dinheiro para comprar. Porém, os sinais de que ele era um homem perigoso estavam por toda parte. Aparecida relatou um episódio perturbador, em que ele matou o cachorro da família a machadadas, exibindo uma expressão desfigurada de prazer. Imediatamente após cometer a crueldade, ele obrigou a esposa a ter relações com ele. Era um comportamento sádico e aterrorizante. Em novembro de 1971, José estava no Pará, onde tinha chegado através de caronas com caminhoneiros. Usando uma identidade falsa em Belém, ele comprou um jornal que estampava o seu próprio retrato falado. Acreditando estar imune, ele achou a situação cômica e mostrou a imagem para uma colega de trabalho, rindo e afirmando: "Olha, esse homem sou eu." Após isso, a colega o denunciou imediatamente. A polícia agiu rápido. Foi até o local e encontrou vários pertences roubados das vítimas em poder de José, que os guardava em uma gaveta trancada com chave. Encurralado, José foi preso. Durante os interrogatórios, ele confessou oficialmente a autoria de 7 assassinatos, embora tenha se gabado para os policiais de ter tirado a vida de mais de 24 mulheres. Ele foi julgado, condenado e cumpriu o tempo máximo previsto pela legislação brasileira da época: 30 anos de reclusão. Em novembro de 2001, José Paz Bezerra obteve sua liberdade, mudou de identidade e desapareceu. O paradeiro atual do homem que ficou conhecido como o monstro do Morumbi permanece um mistério absoluto até os dias de hoje. Esse foi o caso de José Paz Bezerra. Inscreva-se no canal se você curte esse tipo de vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.